Então, nós temos na própria Saraiva, no selo Formato, uma coleção da Sônia Rodrigues, que é muito legal, em que ela trabalha com um clássico da mitologia, né? E no verso, quer dizer, o livro tem um jogo interessante dos dois lados, né? Ela traz um texto dela, né? Ela faz a adaptação do clássico, do mitológico, e ao mesmo tempo ela traz um texto dela contemporâneo, baseado nesse, por exemplo, a Caixa de Pandora, coisa do gênero, exatamente. E ela tem um lance legal, que ela, enfim, tem até um trabalho publicado sobre RPG, né? Então ela faz, então aí, de certa forma eu respondo a sua pergunta, né? De que forma a gente pode introduzir a leitura de uma forma geral, e a leitura dos clássicos em particular, nessa moçada nova. É você justamente fazendo o quê? Se utilizando, né, de todas essas dinâmicas que estão próximas do jovem de hoje, né? Ou seja, você trabalhar, por exemplo, com a técnica do RPG para escrever, para criar histórias, né? Quer dizer, o que é justamente o RPG? Justamente essa coisa mágica de criar histórias, né? Então, nós estamos lançando também uma coleção pela Atual chamada 3x3. São 3 histórias, são 2 histórias clássicas adaptadas por um autor contemporâneo, né? E esse autor contemporâneo, ele escreve a história dele baseada também nos clássicos, né? Por isso que é 3x3. 3x3, exatamente. Então tem os 3 aventuras, 3 mistérios, 3 animais, né? Aliás, depois nós podemos até, em outra oportunidade, falar a respeito dela. Então, na realidade, quando a gente está falando de clássicos hoje, nós já estamos falando de clássicos preparados para a realidade de hoje, de acordo com o leitor, né? Então, esses clássicos que nós estamos apresentando clássicos hoje modernos. são os clássicos em versão integral, quer dizer, ou seja, já é para essa moçada que está aqui, né? Dialogando conosco, mandando pergunta. Por quê? Porque é um pessoal já escolarizado, já é um pessoal que tem uma bagagem maior e tudo mais. Então, em relação a esse, queria apenas fazer um comentário. O que o Rogério, na realidade, está mostrando também, porque há sempre essa preocupação do interesse do jovem, ou da criança, ou do próprio jovem, pela leitura. O jovem não lê, a criança não lê, o professor tem dificuldade de aplicar. Muitas vezes, por exemplo, se a gente aplicar esses clássicos que a gente está lançando agora pela Clássico Saraiva, por um leitor da 5ª série, da 6ª série, ele vai ter muita dificuldade. Apresentar o Machado de Assis para uma criança de 10 anos, o que vai acontecer com ela? Ela não vai entender nada, ela vai ter dificuldade, perde muita interesse, densidade, né? queima o autor, queima a obra, e ele cria um desinteresse pela leitura imediato. Então, há, em primeiro lugar, uma adequação de determinadas obras para um determinado público. Assim como o próprio leitor se interessa por determinados livros. Então, quando a gente adota, o professor, por exemplo, quando adota um livro numa classe e obriga os seus alunos a lerem, né, que também é uma crítica que muitas vezes se faz, o livro é obrigatório, a leitura do livro é obrigatória. Mas nem sempre todos os alunos da classe têm o mesmo interesse por aquele livro. Então já existe hoje, por exemplo, muitas escolas com propostas pedagógicas de projetos de leitura em que o leitor, o aluno, escolhe o livro que quer ler dentro de uma proposta. Então, por exemplo, a proposta pode ser os clássicos da literatura brasileira universal. Apresenta 6 obras para o aluno ler. O aluno pega um resumo de cada uma dessas obras e vai buscar aquele livro que tem interesse para ele. E se para ele interessa mais o Dom Casmurro, ele vai. Se ele quer conhecer os contos do Poe, então ele escolhe o livro do Poe. É uma alternativa de adoção de livro que o professor de língua portuguesa pode utilizar. Porque a escola hoje, ela está se modificando pouco a pouco. Há escolas ainda muito conservadoras, mas já há escolas em que preparam o aluno, o estudante, para o mundo do século XXI. A nossa proposta nessa coleção, desde o projeto gráfico, que é um projeto gráfico numa linguagem MTV, numa linguagem mais moderna, numa linguagem de... All TV. E a gente teve essa preocupação, mas tem essa preocupação de estar conversando com esse aluno, com esse estudante, de maneira que ele se interesse pelo livro, assim como ele se interessa pelo mundo que ele vive. Ou seja, a escola de hoje, o que eu queria dizer é que a escola de hoje ela não deve apenas estar voltada para os conteúdos
para aquele decoreba ou para aquela história de o que vai cair na prova ou coisa assim. A escola hoje interessa muito mais a escola ensinar o aluno a aprender. É muito mais importante você aprender a aprender do que aprender determinados conteúdos. Ou aprender a pensar, né? Aprender a pensar, porque você vai estar se preparando para a vida, se preparando para o mundo. E a quantidade de conteúdos, né, os nossos internautas, quem está nos ouvindo agora, sabe muito bem que a quantidade de informações que a gente tem cotidianamente a receber é tão volumosa, que não adianta querer aprender tudo. Na realidade, você tem que aprender a estar aprendendo para o resto da vida, porque a gente nunca pode mais parar de estudar. Vai ser assim. É verdade, tem que estudar sempre, né? Então, para finalizar, antes do Gustavo anunciar quem são os ganhadores, eu só queria que você voltasse a mostrar sua capa, um por um. O pessoal está pedindo quais são os livros da coleção. Então, nós começamos com 6 títulos, tá? O primeiro aqui é Memórias de um Sargento de Milícias, né? Manuel Antônio de Almeida. O Iracema, do José de Alencar. O Coronel Chabert, de ninguém mais, ninguém menos do que o Honoré de Balzac, né? Autor da Comédia Humana. O Edgar Allan Poe, quem gosta aí de histórias de terror, mistério, suspense. Né? Suspense, exatamente. Esse é um prato cheio, né? Nós temos também dentro da proposta, que é a literatura brasileira, portuguesa e universal, né? Nós vamos sempre trazendo aqui um autor português. No caso, começamos aqui com essa de Queiroz, o Primo Basílio, né? Que é um romance muito interessante. E, claro, né? Não podia faltar aqui o nosso grande Machado de Assis. O comentado do Casmurro de hoje. E o comentado, né, Capitu? E aí? Acertaram? Né? Capitu, o que aconteceu, né? Aliás, Capitu tem sido tema recorrente ainda na música, no teatro, na televisão. Ficou famosa. E ela traiu ou não traiu? Isso aí dá só lendo. Isso dá mais um programa, viu? Para saber que se traiu ou não traiu. Bom, pessoal, eu agradeço o Rogério e o Leonardo, muito obrigado. Eu gostaria que vocês viessem mais vezes, porque tem muita gente interessada nessa linha. Obrigado, Gustavo. Né? Obrigado. Vamos conversar mais. Pessoal, obrigada. O Gustavo agora vai anunciar. E a semana que vem nós temos uma entrevista diferente com o pessoal de teatro que fez um roteiro baseado no nosso Guimarães Rosa. Então, semana que vem eu conto com vocês para assistir o nosso programa e o Gustavo agora vai falar quem ganhou. Passa os livros para mim, por favor, que eu já vou fazer agora. Essa é a parte que eu mais gosto. Então vamos pelo começo, né? O Rick Bonadio ganhou o Primo Basílio. O Max Power ganhou o Coronel Chabert. A Desisa ganhou Memórias de um Sargento de Milícias. A Letícia Maiden, por ter acertado o nome completo da Capitu, ganhou o Dom Casmurro. F. Clementone, que aqui pelo nickname eu não sei se é a F. Clementone ou o F. Clementone, por ter acertado o significado de Iracema, que é lábios de mel, ganhou o livro Iracema. O Samuca ganhou Assassinatos na Rua Morgue, do Edgar Allan Poe. E a Janete Fontes também ganhou um Dom Casmurro. Então, para repetir, para ficar fácil para a gente enviar esses livros para vocês, enviem agora para o portal do leitor, @portaldoleitor.com.br. Eu coloquei o endereço no chat, portaldoleitor@portaldoleitor.com.br. Coloquem o seu nickname, coloquem todos os seus dados para correspondência, qual foi a pergunta que vocês fizeram, que foi a pergunta premiada, que foi dita aqui no programa, ou a pergunta que vocês acertaram, para poder ter vencido aí o concurso. A gente entra em contato e manda o livro para vocês, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado. Quero agradecer todo mundo que participa aqui. O chat, a gente tem sempre aqueles leitores que contribuem sempre. Então, o Rick Bonadio, Janete Fontes, o Max Power, o Atemudo, o Desisa, todos os outros aqui, a Janete, enfim, todo mundo que eu não falei, me desculpa, o Samuca que está pedindo aqui um abraço. Um abraço para todos vocês, um abraço para o Rafael também.
E a gente volta na semana que vem, às 15 horas, com muita coisa legal e mais prêmios para vocês. Até mais.